A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 21 de novembro de 2015. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Televisão. Quem não gosta de assistir a um bom programa, um bom filme, um bom jogo? Em 1926, o inglês John Brydar realizou as primeiras transmissões pelo ar. Em 1935, a Alemanha inaugurou a transmissão oficial da televisão no mundo. Pouco a pouco, os outros países também foram aderindo à televisão. E hoje, ela é nosso meio de comunicação mais poderoso e fundamental para promover uma variedade enorme de programas, novelas, filmes e notícias do mundo todo. Atualmente temos satélites e outros inúmeros meios tecnológicos que possibilitam a transmissão de imagens para qualquer lugar do mundo. E assim, estamos vivendo cada vez mais em uma sociedade de informação. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Maioria dos carros populares é desaprovada em testes de segurança. Informações com Natália Pianegonda. As tecnologias e os equipamentos de segurança obrigatórios utilizados na fabricação de veículos no Brasil e na maioria dos países latino-americanos estão 20 anos defasados. É o que apontam estudos do Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina, que reúne entidades de diversos países. Segundo a organização, a maioria dos automóveis daqui equivale aos comercializados na Europa em 1995. Chama a atenção, por exemplo, a fragilidade da estrutura. 62 modelos comercializados no Brasil desde 2010 foram submetidos a testes de colisões frontais. 31 receberam 3 estrelas ou menos, em uma classificação que vai de 0 a 5, porque no impacto não protegeram de forma adequada motoristas e passageiros. 21 receberam 1 ou nenhuma estrela. Todos carros populares. Para a presidente do Programa de Avaliação de Carros Novos, Nani Rodrigues, os governos do Brasil e de outros países da América Latina precisam exigir das fabricantes carros mais seguros, seguindo padrões recomendados pela Organização das Nações Unidas. Estão tornando obrigatório airbag e ABS, mas não colocam a norma de impacto. Carros com airbag e ABS continuam sendo inseguros, porque a estrutura é fraca. Em alguns casos, o veículo sem impostos é mais caro na América Latina e com muito menos equipamentos de segurança. É uma margem de lucro que os fabricantes estão tendo a custo de nossas vidas. Os governos deveriam exigir o mínimo de segurança para todos. Segundo ela, no Brasil o tema é ainda mais importante, já que somos exportadores de veículos para países vizinhos. O assunto foi debatido em uma conferência da ONU sobre segurança no trânsito nesta quinta-feira em Brasília. Informações do transporte, um oferecimento SESC Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil, Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. Notícia estadual. Presos do regime semiaberto do Paraná vão trabalhar na manutenção de ferrovia na região metropolitana de Curitiba. Informações com Priscila Paganotto. Equipes compostas por presos da Colônia Penal Agroindustrial, unidade de regime semiaberto, vão trabalhar na limpeza e manutenção da faixa situada à margem da ferrovia chamada faixa de domínio em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre o DEPEN, o Departamento de Execução Penal do Paraná, a Prefeitura de Piraquara e a Rumo ALL, empresa responsável por parte da malha ferroviária no estado. A denominada Patrulha da Limpeza vai executar serviços de capina, roçada, coleta e destinação correta de lixo na extensão da ferrovia que corta o perímetro urbano do município.
Cerca de 60 presos da colônia penal já trabalham na manutenção da cidade por meio de um convênio com a prefeitura firmado há 10 anos. Eles fazem serviços diversos, como limpeza de ruas, manutenção de vias e calçadas e confecção de blocos de concreto. Com a nova parceria, 20 desses presos vão atuar no entorno das linhas férreas. Segundo o diretor da colônia penal agroindustrial, Ismael Meira, a iniciativa tem um caráter transformador do trabalho. É um projeto muito importante não só para o DPEM, mas também para a Prefeitura de Piraquara e para a comunidade, porque ele agrega vários valores. Ele fecha o ciclo econômico, através da economia da Prefeitura, que diminui os valores na contratação dos presos. Ele agrega o social, porque nós estamos dando a oportunidade do preso para ele se profissionalizar e amanhã depois ter uma profissão e agregar renda para os seus familiares. E agrega até ao cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente através da limpeza dos matos das linhas férreas. Os presos recebem das empresas por mês o correspondente a 3/4 do salário mínimo regional vigente. Cerca de 20% desse dinheiro fica retido todo mês em uma poupança para que ele possa retirar a quantia quando sair em liberdade definitiva. Os 80% restantes podem ser retirados durante o cumprimento de pena pela família do detento, caso ele escolha essa opção. Além do trabalho remunerado, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia é descontado da pena total a cumprir. O diretor Ismael Meira afirmou ainda que o maior benefício para o detento é se profissionalizar. Não só no regime semiaberto, como em todo o sistema penitenciário, o trabalho é a ferramenta fundamental para a gente recuperar essas pessoas que um dia nós perdemos para a sociedade. Então, o trabalho, ele proporciona que a pessoa venha aprender uma profissão. Os presos que desejam participar dos canteiros de trabalho são avaliados e selecionados por uma comissão técnica de classificação que analisa o histórico criminal, a personalidade e o comportamento dos detentos dentro do sistema prisional. A Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, por meio do DPEM, mantém outros 26 convênios com a participação de empresas públicas e privadas. São 1.037 presos que trabalham todos os dias em um universo de 1.400 presos. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Notícia Nacional. Energia e transporte são campeões de gás carbônico no país. Informações com a repórter Tatiane de Souza. Em 2014, o Brasil emitiu 1.558 toneladas de gás carbônico equivalente. O número é apenas 0,9% inferior às emissões de 2013. A estabilidade acontece apesar da redução de 18% na taxa de desmatamento da Amazônia. A estimativa do Observatório do Clima aponta que os números se mantiveram altos, puxados pelos subsetores de transportes e geração de energia elétrica. André Ferretti, gerente de estratégias da conservação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, organização que participa do Observatório do Clima, explica que a tendência é preocupante, já que deve se repetir nos próximos anos. É preocupante a gente reduzir de 1% do PIB e, ao mesmo tempo, aumentar 6% a produção de gás de efeito na produção de energia. Então, é uma tendência preocupante e tem ainda, a gente sabe que o cenário, tanto para o ano de 2015 quanto pelo menos para o ano de 2016, deve ser o mesmo, aumento de combustível fóssil, tanto para transporte quanto para geração de energia. O Brasil encaminhou metas de redução na emissão de gases de efeito estufa até 2020 para a Conferência do Clima, que acontece em dezembro, na França. Mas Ferretti alerta que é preciso vontade política para que as medidas sejam alcançadas. Vontade política para uma condição de políticas públicas, de uma sociedade do século XXI. A gente tem que concentrar nossos investimentos em tecnologias mais limpas em todos os setores, na agricultura, na indústria, na produção de energia. A Fundação Grupo Boticário lançou um estudo que mostra oportunidades de adaptação com relação à base no ecossistema. A ideia é proteger cidades e zona rural, ajudando a restaurar o ecossistema nas localidades para garantir melhor qualidade de vida e reduzindo riscos nas mudanças climáticas.
O estudo foi apresentado ao Ministério do Meio Ambiente e está sendo utilizado pelo órgão para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Assistente administrativo masculino acima de 18 anos para trabalhar com lançamento de notas fiscais e contábeis, cartão ponto, serviços bancários, lançamentos de dados no sistema e atividades administrativas em geral. Pede-se ensino médio completo, experiência na função e carteira nacional de habilitação AB. Assistente administrativo, recursos humanos feminino ou masculino, acima de 20 anos para trabalhar com recrutamento e seleção de pessoas, realizar admissões, administrar cartão ponto e atividades administrativas do setor de RH. Pede-se experiência na função, ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, recursos humanos ou áreas afins e informática. Assistente operacional campo experimental masculino acima de 18 anos para trabalhar com colheita de soja e milho, capina e atividades relacionadas ao campo experimental. Pede-se ensino médio, horário comercial. Assistente operacional de máquinas masculino acima de 18 anos para trabalhar em unidade de grãos com atendimento ao cliente, transporte dos produtos armazenados e recebidos e operar e auxiliar na manutenção de máquinas. Pede-se ensino médio completo ou cursando, carteira nacional de habilitação B e conhecimento de informática, horário comercial, unidade Palotina. Atendente de unidade financeiro masculino ou feminino, acima de 18 anos para trabalhar com atendimento ao associado, análise de crédito, atividades administrativas e financeiras. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins e disponibilidade de trabalhar em Maripá. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, número 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Paraná já é a quarta maior economia do Brasil, segundo o IPARDES e IBGE. Informações com Priscila Paganotto. O Paraná ultrapassou o estado do Rio Grande do Sul e já é a quarta maior economia do país. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A economia paranaense respondeu por 6,3% de todas as riquezas geradas no país em 2013, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Rio Grande do Sul ficou com 6,2%. A mudança de patamar da economia paranaense é histórica, pois desde 1949 o Paraná ocupava a posição de quinta maior economia do Brasil. Para o governador Beto Richa, o esforço dos trabalhadores e das empresas paranaenses elevou o estado ao grupo das 4 maiores economias regionais do país. Uma conquista histórica, né? O Paraná nunca esteve nessa posição. Fico feliz por esses reconhecimentos de órgãos insuspeitos e órgãos respeitados, que têm um estudo e levantamento criteriosos para apontar o crescimento econômico do estado do Paraná. São dados irrefutáveis, que apontam de forma inequívoca o bom momento que atravessa o Paraná, em que pese a recessão econômica nacional. Em 2013, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos, chegou a 332 bilhões e 800 milhões de reais no Paraná. A economia estadual cresceu em termos reais, já descontada a inflação, 5,6% em relação ao ano de 2012 e foi embalada pelo desempenho da agropecuária, da indústria de transformação e do setor de serviços. O presidente do IPARDES, Júlio Suzuki Júnior, ressalta que a mudança é resultado de uma combinação de fatores.
É resultado do empreendedorismo do povo paranaense, é resultado do trabalho do povo paranaense. Também temos que citar a questão da política de desenvolvimento do Estado, atraindo muitos empreendimentos industriais que redundaram na conquista da 4ª colocação. Em 2013, particularmente, houve uma combinação de bons resultados econômicos na agropecuária, na indústria e nos serviços. Como resultado, o Paraná ampliou sua fatia no bolo nacional. No ranking de PIB per capita, o Paraná subiu uma posição e passou a ocupar a 6ª colocação. O ranking mede a desigualdade de acordo com uma pontuação que vai de 0 a 1, no qual quanto mais perto de 0, menores são as diferenças sociais. De acordo com Júlio Suzuki, o crescimento do PIB em 2013 foi acompanhado também da redução da desigualdade social. O avanço econômico por si só não faz muito sentido. Esse avanço social verificado recentemente, ele redundou em ganho social, emprego para a população e aumento da renda. Consequentemente, a desigualdade social no Paraná declinou no período recente, garantindo ao Estado a conquista da 2ª colocação no ranking da desigualdade de renda. Nós acreditamos que o Estado do Paraná ele tem boas condições de superação da crise. Por conta da condição da exportação, o Paraná exporta proporcionalmente mais que o Brasil e também por conta da condição do mercado de trabalho. Isso garantirá, muito provavelmente, a manutenção da 4ª colocação nos próximos anos. As últimas projeções de analistas ouvidos pelo Banco Central apontam para uma retração de 3,1% no PIB do Brasil nesse ano. De acordo com o chefe do IBGE no Paraná, Simval Dias dos Santos, a indústria teve como motor a produção de veículos automotores, máquinas e equipamentos, alimentos e produtos madeireiros. O crescimento do Paraná, segundo ele, foi maior do que o Brasil, que cresceu 3% em 2013. Um resultado positivo para o Paraná, que teve uma variação do PIB, bem acima da média do país, e eu acho que para a economia do Paraná isso é bom, para a população também, mas não é só a agricultura, nós temos aí serviços, temos a indústria, que também contribuíram para o desempenho do PIB nesse período. A diversificação da indústria paranaense nas últimas décadas estimulou o desenvolvimento econômico. O polo automotivo do estado é o 3º maior do Brasil e o Paraná também é destaque na atração de investimentos produtivos, que tem efeitos multiplicadores na economia, na geração de empregos e renda. Desde 2011, o Paraná Competitivo, o programa de incentivos do estado, já atraiu 40 bilhões e 300 milhões de reais entre investimentos privados e estatais, com a geração de 99 mil empregos diretos. Priscila Paganoto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia local. Comunicado. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, comunica aos trabalhadores em cooperativas da base de representação do Sintrascopa que, por um motivo ou outro, deixaram de trabalhar nas cooperativas entre os meses de junho a setembro de 2015, esses trabalhadores devem ligar nos departamentos de recursos humanos das cooperativas para agendar a data em que terão que voltar ao sindicato Sintrascopa para receberem os valores retroativos com relação ao reajuste, os quais os trabalhadores têm direito. Informamos ainda que a folha complementar referente aos valores retroativos deverá ser feita somente no sindicato Sintrascopa. Sintrascopa, conquista é fruto de organização e luta. Notícia nacional. Currículo adequado aumenta chances de contratação no fim de ano. Informações com Adriana Mesquita. Muitos brasileiros esperam conseguir um emprego temporário neste fim de ano, mas para garantir uma vaga é bom se preparar porque a concorrência está maior. É que com o aumento das demissões no país, mais pessoas estão à procura de um novo emprego. E para quem quer potencializar as chances de contratação temporária, o consultor e coach de vendas Jacques Grimberg Costa indica começar pelo currículo. Faça um currículo personalizado para cada empresa que você deseja trabalhar, que você deseja tentar aquela vaga temporária. Então estude a empresa, vê o perfil da empresa, qual que é a política, a linguagem que a empresa usa com seus clientes, com o mercado, e faça um currículo com aquela linguagem, com aquela vaga específica. Segundo Jacques Grimberg, que também é empresário, é o currículo que vai apontar quem é o candidato mais adequado para assumir uma vaga na empresa. Seja sempre sincero,
mas mostre suas qualificações, cursos que você já participou, formação, as últimas empresas que você trabalhou, e não esqueça de colocar o que você fez de diferente nessas empresas. Isso faz a diferença no currículo, para que a empresa te chame para um bate-papo e para a seleção. De acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, até o fim do ano, 105 mil trabalhadores temporários devem ser contratados em todo o país. Destes, 6 mil devem ser efetivados. Agência Rádio Web. De Brasília, Adriana Mesquita. Notícia estadual. Coapar e cooperativas da região oeste do Paraná discutem parceria. Informações com a repórter Amanda Lanes. O presidente da Coapar, a Companhia de Habitação do Paraná, Abelardo Lupion, se reuniu nesta quarta-feira com representantes de cooperativas da região oeste do estado. O encontro aconteceu com profissionais da Frimeza, Cevale, Consolata, Copagril e Primato. Foi discutida a possibilidade de estabelecer uma parceria entre as cooperativas e o governo do Paraná para construir moradias próximas às indústrias para os funcionários. Muitas cooperativas precisam buscar mão de obra em cidades vizinhas. De acordo com Abelardo Lupion, o Estado deverá fazer um programa para que as famílias possam ter acesso a moradias próximas aos locais de trabalho. Nós estamos fazendo a junção de todas as cooperativas do Oeste e vamos fazer um programa junto com a Coapar de Habitação para poder dividir entre os municípios da região essas habitações, onde efetivamente tem o trabalho para a gente levar as pessoas para lá. E isso, para nós, é uma obrigação de Estado. A reunião foi muito boa, nós vamos conversar individualmente com cada uma das grandes cooperativas do oeste do Paraná e criar uma solução para cada uma delas. Esse é o papel da Coapar, construir habitação de qualidade para pessoas de baixa renda. Walter Vanzelha, diretor-presidente da Frimeza, afirmou que a parceria com o governo do estado para construir moradias é muito importante. As cooperativas desenvolveram os projetos industriais que demandaram bastante mão de obra. E essa quantidade de mão de obra vai além do que cada cidade onde se construiu as indústrias pode oferecer. Então está se buscando em toda a região. Então está se buscando alternativa para fazer com que essa mão de obra resida próxima às indústrias. E para poder residir tem que haver casa para as pessoas, para as famílias residirem. E daí essa parceria, a iniciativa da Coapar é promissora para realmente a gente conseguir amenizar esse problema. Hoje, em casos em que a distância ultrapassa 120 quilômetros, é necessário pagar pelo tempo de locomoção, o que faz com que os funcionários passem muito tempo no transporte entre a residência e o trabalho. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Entrevista. Como as famílias preparam os filhos para enfrentar o racismo? Informações com o repórter Norberto Júnior. Era diretora executiva do Centro de Estudo das Relações de Trabalho, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Além disso, integra a organização do Prêmio Educar pela Igualdade Racial e também integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. A Agência Rádio Web entrevista hoje Maria Aparecida Bento. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Maria Aparecida, em primeiro lugar, como que as famílias hoje, elas preparam suas crianças para enfrentar o racismo? Eu digo nas escolas, no dia a dia, desde já de pequeno. Eu acho que as mães, os pais, eles sempre estiveram atentos. É muito comum as mães, mesmo antigamente, dizerem, olha, não sai sem documento porque você vai ter problema com a polícia. Digamos, mesmo que ela não esteja preocupada em se preparar seu filho para enfrentar a discriminação, algumas coisas sempre foram passadas e hoje, cada vez mais comum, os pais tentarem de alguma maneira dar um sinal para a criança que ela pode enfrentar algum tipo de rejeição, algum tipo de dificuldade na relação com outras pessoas, na escola, no trabalho. No geral, eu acho que você tem duas grandes alternativas. Você tanto pode dizer
filho ou filha, você vai encontrar discriminação, você não leve isso tão a sério, ou leve isso tão a sério, sei lá como é que a mãe vai dizer isso, mas ela pode também trabalhar com o que a gente tem chamado de orgulho racial, que é um pouco trazer elementos positivos, porque a sociedade traz muita coisa negativa sobre a condição de negro. Então, trazer elementos positivos do cabelo crespo, da pele negra, da história dos negros no Brasil e na África. Então, da bela história de como é que começa a escrita no mundo, que a gente sabe que começa no Egito, na África. E então, trazer elementos que são positivos da cultura negra e da descendência africana. Então, mas assim, se discute isso dentro de casa, os pais ficam com um tipo de receio, eles conversam sobre isso com as crianças? Eu acho que é um receio, ele tem uma base real. Você não quer que seu filho fique inseguro, eu vou ser maltratado. Porque eu sou negro. Então, a medida certa com que você fala para ele isso, mas ao mesmo tempo não deixa ele inseguro, não deixa ele se sentir mal consigo mesmo, mas de certa maneira o prepara para enfrentar alguma coisa que de verdade ele vai enfrentar. Então, como fazer isso de maneira a não fragilizar a criança é um grande desafio. O que a gente tem colocado como importante, que eu entendo que é mais importante, é trazer elementos positivos da cultura dele, da cultura negra. Então, poder dizer até nem todo mundo respeita, nem todo mundo gosta, mas a sua cultura é de milênios. E tudo nasce, tudo começa na África. Então, trazer uma coisa bonita, é bonito o seu cabelo, são bonitos os seus traços, a sua cor de pele, a trajetória dos seus antepassados, de modo que ele se orgulhe disso. E me diz uma coisa, as escolas estão preocupadas em falar sobre isso? Qual que é a participação que ela tem que ter? Eu acho que o Prêmio Educar para a Igualdade Racial tem mostrado para a gente que muitos professores no Brasil inteiro tomam iniciativas para tornar as crianças mais respeitosas com relação à questão de gênero, de raça, de deficiência. Então, cada vez mais isso vem acontecendo. E o Prêmio Educar mostra isso muito fortemente. São mulheres jovens, a maioria é mulher negra, mas tem um percentual alto de mulheres jovens, brancas, professoras, que em sala de aula trabalham esse tema com as crianças. Como é que trabalha funciona? Através da música, sabe, de diferentes maneiras. Claro, e eu queria que a senhora falasse como é que funciona, dá um breve resumo sobre como que funciona os Prêmio Educar. Ele é bienal, a cada 2 anos a gente abre para que professores que fizeram um trabalho interessante na área do preconceito racial, de gênero, da questão quilombola, tragam, escrevam essas experiências, tragam as fotos, os vídeos que gravaram, os professores fazem isso. Essas experiências são julgadas por 2 pareceristas, quando necessário a gente chama um terceiro, e depois tem um júri final, onde se escolhe aquelas que serão premiadas, e tem uma premiação. Esse ano foi 5 mil para cada professor, além de computador, e 10 mil para as escolas, além de livros, vídeos sobre o tema e um processo de formação sobre o tema. O racismo, ele existe há muitos anos, né? E o avanço no combate ao racismo existe já. Hoje a gente já tem esse avanço, né? Até a liberdade de se debater mais claramente. Hoje a gente vê nas redes sociais o debate, a gente vê muitos simpósios, eventos. A senhora concorda com isso? Hoje a gente está mais aberto para debater isso, para tentar exterminar de uma vez por todas? Eu acho que a gente está mais aberto, a sociedade está debatendo mais, as pessoas estão entrando mais em contato com isso, entendeu? Então, com seus próprios preconceitos. Então, esse é o primeiro passo para a mudança. Então, eu vejo muito caminho pela frente, mas eu vejo que a sociedade está cada vez mais debatendo isso. E você vê o caso da Thaís, você vê o caso da Maju, caso de mulheres negras na mídia que
foram desrespeitadas pela sua condição de negra, que isso cada vez mais tem a rejeição da sociedade. Ao mesmo tempo que aparece o preconceito, também aparecem pessoas dizendo que isso não é certo, trazendo o lado positivo delas, discutindo como é importante a gente respeitar as diferenças. Então, eu acho que esse debate é fundamental para avançar. Tá certo. Diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho, doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, Maria Aparecida Bento, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa Momento do Trabalhador. Produção da Assessoria de Imprensa do Sintrascopa. Edição Márcio Fossá. A apresentação Jackson Luiz. Colaboração Agência Rádio Web e Agência Estadual de Notícias. Realização Sintrascopa, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.